E aí, Ricardo? Oh, Já estava aqui te querida! esperando. Você me deixou ansioso, isso sim. Nada melhor do que uma boa história, né? É, sempre, né? É o que o homem faz desde sempre em volta do fogo, né? Desvolta Contar do uma, fogo. uma boa história, contar umas Exatamente. verdades e umas mentiras para os amigos, né? Sempre convence, né, Ricardo? Sempre convém. Cara, prazer de você estar aqui. Prazer é meu. Agradeço muito de aceitar primeiro o convite para o livro. Uma participação linda, Eu que delicada. agradeço. Já virei fã. Agradecer a Jo A pela Jo, conexão, maravilhosa. né? Pela conexão. Acho que nesse tempo aí, desde que eu comecei no livro e também de tudo que vem acontecendo, várias conexões foram se estabelecendo, algumas, né, como você que eu não conhecia pessoalmente. Então, para mim é uma delícia ter você aqui. O Lumens é esse espaço, né, como eu te expliquei, exatamente para agradecer as pessoas que participaram do livro, e dar esse espaço para as pessoas ver quanta gente genial tem, né, quantas cabeças boas tem na nossa odontologia, principalmente, né, nossa área. O livro participa outras pessoas falando de cuidado, mas como a odontologia tem cabeças boas. Isso é uma coisa boa, né, Paty? Eu acho que da pandemia. Trouxe muita gente boa para o Instagram, né, que a gente não Com circulava, pelo menos eu não certeza. circulava muito. E a gente começou a ver pessoas diferentes, né, Com do que a gente certeza. estava vendo no ano passado, ou algumas vezes. Acho que aumentou o conteúdo, você não acha? Não, melhorou. Não Nossa, sei. melhorou muito. Eu acho que as pessoas saíram daquelas, né, do medo, às vezes até de se expor aqui, super É, compreensível também, era. mas com Perante o que tinha, certeza. né? Poxa, Né, muito, você não... né? E melhorou pra caramba, assim. Acho que as pessoas começaram a dizer ao que vieram ao mundo, contribuir É, mais, né? E é. assim, hoje de tarde que eu estava falando com um amigo meu, e nossa, gente, como que saudade, porque era um amigo meu do mestrado, eu nunca mais tinha falado com ele, e aí surgiu um convite para dar uma palestra numa semana da liga da faculdade. Falei, nossa, olha só, a pandemia me aproximando de um amigão meu de mestrado que eu nunca mais tinha falado com ele. Então, E a gente falava que a tecnologia, né, quer dizer, que aqui vai distanciar as pessoas. Fico imaginando se não tivesse, como nossa, teria sido essa situação, né? Às vezes eu faço esse exercício assim, meio doído até. Ele fala, cara, imagina aquele telefone de, né, você pegar, ligar para sua mãe. né? E, cara, a gente ia Era ter ficado surreal. bem mais Não, louco, e né, era do que... assim, né? Tinha horário, né, Ricardo? Tinha que ser Não, tinha que ser tarde, tinha que ser tinha. depois da meia-noite, que era caro pra Tinha. caramba, né? Era caro. A gente vivia, muitas famílias comeram muito à custa de telefone, de aluguel de Muito telefone. verdade. Se Isso aluga... quando você não pegava a extensão e pedia para o irmão desligar, né? Gente, é verdade. Se Pô, você alugava está falando muito, tá? Eu telefone. alugava telefone. Alugava, era Alugava um telefone. bem. Era um bem. Que Cara, e tua surreal. vida, Paty? Como é que na Então, odontologia? Me conta um minha pouquinho vida, da. conto. Primeiro eu vou colocar, enquanto você vai contando, eu vou colocar aqui a nossa. Coloca aí, vou contar. Vou até Eu falar pro vou pessoal que está fixar. entrando que eu aprendi isso essa E, semana, tá? Para o cara, pessoal saber que a faz. gente está ao vivo, tem que bater no coraçãozinho aí, gente. Agora o Ah, robozinho, não sabia entendi. disso não, aprendi essa Não semana. imaginei que o coração era para isso. Achei que É, era para mim. eu também. Achei que eu estava Eu sendo acho que a maioria que clica também acha que é pra gente, viu? Não é. Então bate no coração, legal. bate aí Bate o no coração. coração, porque aí o robô entrega para mais pessoas, informa Oh, que a gente meu está Deus, eu não online, sabia que, gente. que o robô precisava desse carinho. O robô tá carente, entendeu? Ele Ô, ficou ô, ô, assim. Paty, o que você quer que eu coloque aqui? Como é que é mesmo o nome da gente? Bora Como a aí, criatividade criatividade. como diferencial, porque aí fica curtinho, né? Ah, como diferencial. Porque Acho sempre que fica fica curtinho. bem legal. Diferencial. Beleza. Então, ó, aprendi com o Pedro, ele tá aí, ó. Foi com o Pedro que eu aprendi do coração. Ô, Ele tá aí, ó. caramba, hein?
Valeu, Pedro. Tô usando essa estratégia, viu? Aqui. Não sabia do coração, lá. Bate no coração, né? Vai no coração que Vai chama a dar galera. coraçãozinho aí pra chamar a galera, gente. E quando a pessoa falava isso, velho, eu pensava assim, pô, calma o cara pedindo pra ter no coração, pra mandar Pedindo coraçãozinho. elogio, cara, mas que Eu não coisa mais entendia nada, brega. agora que eu entendi. Coisa mais brega. Ai, gente, bate no coração. Que coisa, imagine eu falando Não, aqui, bate no gente, tem que coraçãozinho. bater no Então tá bom, coração. bate no Bate no coraçãozinho. coração, dá coração aí pra gente, dá coração aí pra gente. Juro, velho, várias eu entrei, o cara bate no coração, bate no Mas coração. eu Olha que absurdo. também. Você sabe que Pessoa pedindo carinho, quer um abraço? é a mesma coisa de pedir pra curtir, compartilhar. Eu sempre brinco, É, né? cara. Agora é o momento blogueira, gente. Eu vou pedir pra curtir, compartilhar. Mas o pior é que funciona, então a gente acaba pedindo, né? Funciona. É assim que Fazer o quê? funciona. É assim que Mas como funciona, é a que é a gente sua vida de cansa, né? dentista, para Minha chegar vida nessa de blogueira? dentista. Vamos lá. Eu sou a primeira e única dentista da minha família toda. E minha mãe tem 8 Eu tomo de irmãos. terça, viu? Ah, então tá. Não Eu tô sei se com um eu tomo. chazinho aqui, mas é porque tá Ah, então tá bom. frio. Eu Tô com tô. vinho porque é frio também, tá bom. Ah, é Vinho vai bem. maravilhoso, é. Eu tô cuidando um pouquinho da garganta, que amanhã eu vou gravar, então tem que ter, né? Eu tomo de Mas. quarta também, eu tomo de É, né? quinta E também. quinta, sexta também, final de semana, coisa boa. Então, eu sou a única dentista da minha família toda, né? Eu fui muito assim na onda do meu pai, daquela coisa assim, odontologia é uma boa profissão para mulher, naquela época, né, se dizia aí, meu pai Ah, falava tá, muito tá. isso. E porque você ia ser autônoma, e meu pai ralou como bancário durante um bom tempo. Então, tinha aquela coisa, né? Vai ser dentista, vai ser dentista. Eu gosto muito de odontologia, porque eu sempre gostei, eu tenho um lado muito forte da minha mãe, que fazia muito trabalho manual. E a odontologia traz isso, né? Não é à toa que a gente fala que Aham, odonto é arte, né? é. Eu Então, falo. Eu chamo e de arte e ciência. é uma arte-ciência. E sempre gostei muito de estudar. Então, para mim, eu estava no lugar certo, assim. Eu gostei muito. Trabalhei como clínica logo depois que eu saí da faculdade, mas eu sempre tive uma veia de docente, desde criança. Então, sempre gostei de. Eu era aquela pessoa assim: você tem um problema? Deixa eu te ajudar. Eu quero resolver. Eu acho que era mais para eu resolver e ficar feliz do que para outra pessoa ficar feliz, né? Era bom pra você, né? Resolver, não sei, mas eu tô tão bem. Não sei, mas eu tô tão feliz. É, Então eu ótimo. sempre gostei muito disso, assim, né? E desde criança, assim, gostava mesmo, assim, Minha bastante. sogra, Carmen Maria, também uma pedagoga, também Ai, que sempre de educação, ligada à maravilha! educação, Eu sempre amo, trabalhou no campo, então gosta muito de adoro. educação também. E aí eu comecei, falei, bom, vou seguir esse caminho, né? E aí o caminho para isso na época já era o mestrado e o doutorado. E comecei a fazer prova, eu fiz em São José dos Campos, depois fui para Araraquara. Fiquei um tempo em Bauru, mas não fazendo doutorado, eu fui mais para fazer um estágio lá na prótese na época. Para você ver que eu era assim, eu gostava de tudo, né? Porque eu estava sempre metida em Entendi. algum lugar. Eu queria estar na universidade, eu queria estar ali naquele meio. E acabei entrando na Unesp de Araraquara, fiquei lá, fiz meu mestrado, doutorado e me apaixonei, né? E eu sou apaixonada pelo ensino, não sou apaixonada pela pesquisa. Eu gosto de ler pesquisa, eu tô sempre Cara, você lendo. tem uma história muito parecida com o meu jeito, cara. Sabia que na faculdade, isso da época da Unicamp, com muita gente boa, mas eles iam tudo para laboratório e tal, e falaram, cara, eu não quero defender tese, fazer tese, um ratinho, não tô afim, não quero isso daí. Mas eu queria dar aula. Tá Eu queria vendo? dar aula, mas eu não queria fazer a pesquisa. Eu falei, pô, se alguém pesquisar, já me desse pronto, falar, é isso que aconteceu. Tá ótimo. Eu sempre falei assim, Eu olha, tinha isso também. eu Não sempre queria falei, pesquisa. não queria, entendeu? O laboratório nunca foi meu forte. E eu sempre falava assim, olha, gente, eu sou super curiosa para saber tal coisa. Vamos fazer um trabalho? Só que aí, assim, ó, Mas você faz. eu falei assim, ó, eu sou boa para organizar, eu sou boa para preencher planilha, mas não vem com esse negócio de ir para laboratório. Eu nunca gostei. Então eu sempre tive essa cor. Fiz, obviamente, Também. tive que fazer, né? Mas não era assim o meu forte. Agora, uma sala de aula, para mim, é Também. delicioso, assim. Nossa, bom, você trabalha com consultoria, né? O que é isso? É um tipo Não, de e educação, palestra, né? e assim, se eu pudesse falar assim, cara, se eu pudesse viver de uma coisa, com certeza era ficar dando palestras, É ficar dando, muito gostoso, ensinando, né? passando conhecimento, trocando conhecimento, eu adoro. Para mim, inclusive, tem sido muito ruim a aula ao vivo.
tenho dado aula em alguns cursos de webinar ou aulas de pós-graduação, tenho dado de marketing, mas, cara, é muito ruim, ainda mais eu que falo piada, que não tem slide de dente, entendeu? É, É uma coisa teórica, então você precisa do feedback do outro rosto. é Você não tem, horrível, cara. né? Eu falei, cara, eu não estou me adaptando, quero teatro de volta, Ai, quero maravilhoso, eu gente, também, adoro, quero gente. Eu falo, gente, é. toda vez que eu tô, porque todos os cursos agora também foram pro online, né? Os que eu tinha presenciais. É, E, eu vou pro Zoom, eu falo, gente, eu não vou compartilhar mais meu slide, não, tá? Vamos abrir todo mundo aqui, porque eu às quero vezes me dá essa ver, aflição. né? Eu falei, gente, eu preciso ver a carinha de vocês. Aquela coisa assim, eu falo, eu não vou conseguir ficar olhando só pra câmera aqui, eu vou ter que olhar pra vocês, tá? Então minha cabeça vai ficar meio Eu prefiro até gravar uma videoaula, melhor. melhor. Melhor do que saber que o outro está vendo do outro lado. É, Eu prefiro gravar. Se é é gravado, beleza. Aí verdade. você sabe que você está na câmera e acabou, não tem ninguém. Vai. Entendeu? Agora, esse negócio de você fazer uma piada, se a pessoa ria, você não riu. É Os caras- horrível, né? Você vai, assim, eu lembro uma das primeiras lives do Nando Reis, cara, ele ficou tão desconcertado na primeira, foi uma das primeiras lives. Ele acabou de tocar o violão, e silêncio. Silêncio, não Ele tem não sabia o nada. que fazer, cara, muito engraçado, ele não sabia o que fazer. É louco, né? É muito louco isso. E daí você subiu para dar aula Aí quando? eu comecei a dar aula em 2014, eu fui para Cuiabá, vai vendo. Minha vida, eu sou santista, morei a minha vida inteira Eu no fiz um ano, interior. um ano em Santos de medicina. É mesmo? Então. É, foi de SEMES lá, perto do HGA lá. Ah, sim, sei onde É? é. Eu nasci em Santos, mas morei minha vida toda no interior de São Paulo. Meu pai é bancário, então já viu, né? Ah, não Ia dá. mudava demais. Então eu morei a minha vida, praticamente a minha vida toda, Bauru e Araçatuba. Muito tempo nas duas Ah. cidades. Fiz a pós em Araraquara e aí surgiu a oportunidade de eu ir para Cuiabá. Assumi a faculdade no lugar de um colega. Fui para lá, fiquei Ô, um ano, querido Du, querido. E aí prestei concurso, passei minha vida é doida, nômade total. Passei na URGS, que foi em também. Porto Nossa, a vida é Alegre. muito parecida, Ai, cara. muito bom, Muito adoro. parecida. Você não sente Minha falta de vida é se muito mudar de vez em parecida com quando? a... Cara, eu mudei demais, 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 assim, não passava, acho que eu fiquei, daí Campinas que eu estabeleci, mas era assim, ficava um ano, 2 anos no lugar, um ano, 2 anos, cara, era ruim, porque aquele amiguinho que você fazia já era, você está acostumado a não ficar, mas foi muito rico, muita coisa. É. Outra coisa que é parecido com o que você contou, eu tive um problema com a CLT, entendeu, na minha infância, meu pai ficou desempregado, e eu falei, cara, não quero ser empregado de ninguém. Eu tive, Uhum. sabe, esse trauma, assim, de, nossa, quero fazer alguma coisa autônoma. Então eu não sabia o quê, mas era alguma Era coisa autônomo. autônoma, eu não sabia o quê. Então é muito engraçado, outra coincidência também. É isso aí. E eu vim para Porto Alegre, de Porto Alegre estou agora em Pelotas, né? Porque também meu marido depois veio para cá e eu pedi transferência para cá. E vim parar em Pelotas, estou aqui desde Conheço. 2009. Estou aqui desde 2009. E eu falo assim, por tempo determinado, eu não sei quando, né? Porque eu tenho rodinha no pé, eu já tô doida para mudar e eu adoro, assim. Se tem uma coisa que estimula muito a criatividade, né? Se você for ler um Sim. pouco sobre criatividade, pessoas É, criativas são pessoas que, uma das coisas é que mudaram muito de cidade, né? Eu já li isso. Porque você tem que ter, assim, essa coisa de irrigar, né? irrigar e de conhecer pessoas, e de começar tudo de novo, começar do zero. Então, quem mudou muito de cidade são pessoas mais multifuncionais. E também você tem a necessidade da sociabilização em outros lugares, né? Você precisa socializar em outra escola, em outro lugar, Exato. são outras pessoas. E daí quando você começa de novo. Então acho Começa que isso, tudo de para novo. mim, muito da minha comunicação, do meu poder de comunicação, do meu gestual de falar, da forma de me comportar, de ser comunicativo, veio da vida. Não veio da necessidade de ter que de novo ter que uma nova turma, de novo. Então Exatamente. cara, chega uma hora que você começa a se virar, você está em E, outro lugar de novo, né? e é muito louco, porque eu sempre digo isso, tem um dos cursos que eu dou que é sobre comunicação, quando era presencial, né, eu sempre falava assim, troca de lugar. Levanta e troca de lugar. Senta do lado de alguém que você não conhece. Agora vocês vão conversar durante 5 minutos. Pergunta de onde a pessoa é. Eu tenho certeza que em algum ponto vocês vão se conectar. Ou alguém em comum, ou alguma cidade que você conheceu, ou algum evento em algum lugar. Porque
Ricardo, a gente que mudou demais, como é que eu fazia isso? Até hoje eu faço isso. Se eu conheço alguém novo, eu já fico assim, ah, essa pessoa é da onde? Não, é. Né? Quem Eu que é de tive tal uma lugar? grande, eu tive uma grande sorte, eu acho, assim, na vida de ter caminhado para a consultoria em 2005, a gente abriu a Altera, e viajando, né? Viajando, porque Maravilhoso. não tinha isso, né? Então, hoje eu faço consultoria toda à distância, mas na época a gente não adiantava, a gente tinha que aterrissar numa capital e andar às vezes quilômetros, Pelotas. Aham. Aterrissava em Porto Alegre e até Pelotas E de até carro, Pelotas atender de a carro. ECA. Então, assim, muito disso, muito. E conheci muitas cidades, muitas pessoas diferentes, muitos sotaques, muita cultura. É delícia, né? Cidades do. Por exemplo, Pelotas. Se você não tem um parente em Pelotas ou vai trabalhar em Pelotas, você não vai para Pelotas. Não vai para Pelotas. Você não vai para Pelotas. Maringá, uma cidade maravilhosa. Do Maravilhosa, adoro Quina. Maringá. Maravilhosa. Mas quem não vai lá para dar uma aula, para trabalhar? Você não vai, não é uma Não cidade vai que você para vai por, Maringá. ai, gente, vamos passar férias com a família. É, Nunca vou para cheguei de Maringá. aqui. Ô, Maringá. Né? Então, assim, você só conhece o trabalho, conhece mudando. Então, eu tive também, além de tudo, essa sorte que você também, né, como professor, também começa a ter, né? É De muito ir, bom. É muito bom, é muito Conhecer bom. muitas Acho que isso irriga pessoas, demais. demais, demais. E eu acho que abre para esse lado mais multi nosso, né? Eu acho que eu falo assim, eu sinto muita falta dos colegas saírem um pouco desse universo da odontologia e conhecerem outras É. pessoas. Isso é tão Eu não sei se importante, eles têm que fazer ou gente. se a gente é assim, que é que eles façam Eu também. não sei, Eu sempre fico gente. nessa dúvida. Sempre que assim, né? Porque, pô, se a gente falar para todos os colegas saírem do consultório, aí acabou, né? Não, Não e vai ter ninguém acabou no também. Não, consultório. gente, calma, você pode Eu fazer acho, mais de uma eu acho, coisa. eu acho assim que dá para fazer tudo e o consultório é muito confortável para muita gente, e também muito dá para ser multifacetado, né? Com Ainda mais hoje. certeza. Ainda A mais pessoa pode chegar hoje. ainda mais hoje, entendeu? Você não precisa. Eu falo que, pô, tô aqui só esse quadro aqui agora, pessoal, eu aceito leilão dele. Tá todo mundo falando que bonito esse quadro, já Não, eu estou ia falar, a divulgando. hora que eu entrei, eu falei, Nelson já adorei o seu Teodoro, cenário. ele é lindo, ele é Maravilhoso. muito bonito mesmo. Muito bonito. Maravilhoso. É um artista aqui de Campinas, chama Nelson Teodoro. Então a gente pode estar em qualquer lugar, a gente tem essa facilidade. Mas e daí você, como dentista, você teve consultório, você Aí trabalhou como dentista? tive consultório, trabalhei como dentista. Mesmo fazendo mestrado, eu ia e voltava, trabalhava final de semana, não tinha bolsa na época, até sair minha bolsa, depois saiu o FAPESP, mas na época não tinha bolsa, então vamos trabalhar, né? Tem que trabalhar, vamos trabalhar. Tive consultório, sim, meu mesmo. Trabalhei um tempo por porcentagem, aquela coisa, todo mundo começa É, assim. fez Maravilhoso. o tour, a Até jornada. hoje, né? Eu falo para os meus amigos, gente, para os meus alunos, gente, vai trabalhar, depois vocês decidam o que vocês querem fazer. É muito bom, isso é outra coisa que é muito boa, né? Se exponham, trabalhem, Sim, atendam, conheçam pessoas, experimentem. Né? experimentem. Experimentem. E aí, quando eu entrei no doutorado, que ficou um pouco mais puxado, aí saiu a minha bolsa, aí eu parei. Aí eu fiquei só em Araraquara mesmo. Quando eu terminei, foi até engraçado isso, quando eu terminei o mestrado para o doutorado, abriram só 6 vagas. Nós éramos em 10 colegas no mestrado e para o doutorado abriram só 6 vagas. E só entrou quem estava vinculado a alguma universidade. Eu não estava. Então eu fiquei em 7º lugar na prova. Nesse meio tempo, eu saí de Araraquara, eu voltei para Araçatuba e voltei para o consultório. Voltei para o consultório, querendo morrer. Não porque eu não gostasse do consultório, mas porque eu queria ter passado o doutorado, né? Eu queria ter terminado tudo. E naquele meio tempo, que eu já estava com quase tudo certo, uma pessoa desistiu, e aí eu voltei para Araraquara para terminar o doutorado. Aí eu engatei mesmo. Cuiabá, que foi uma cidade que eu fiquei um ano, eu fiz rendimentos. Fala num calor, hein? Fala num calor. Jesus Nossa, amado. para mim é o pior É lugar o do pior Brasil lugar para do calor. mundo, né? No Nordeste não é igual, cara. Não é igual. Não é igual. É um Não calor é igual. estranho, é uma coisa que você desce do avião, aquilo Não vai. é? Você tá molhado É. inteiro, de repente, é muito É. louco. É muito louco. Entendeu? Nossa, se era assim, a gente entrava na faculdade, aí vinha um ar-condicionado, né? Nossa, o tempo inteiro, você fica tomando aqueles tapas, né? Tapa do frio, tapa do. Cara, e assim é louco, porque a pessoa. Acho que no Brasil, o americano ele sabe usar o aquecedor. Eles têm um frio, ele sabe usar. Senta no lugar, o lugar não tá quente, o lugar tá Não, tá normal. gostoso. No Brasil, quando tá calor,
Os caras ligam o ar-condicionado no último, cara. Então você sai, você vai para um lugar gelado. Você fica com frio. Você sai, lá em Cuiabá, assim, eles deixam o lugar gelado. Gelado. Só que você vai na rua, cara, aquilo dá puta choque. É assim mesmo. Nossa, Mas, eu ó, achei muito hoje, estranho. aqui eu tô assim, tranquila, porque meu ar tá ligado no quente, tá? Porque tava, Aí à tá frio tarde, tava mesmo. 10 graus. À Nossa, deu tarde. uma esquentadinha. Nossa, É, eu tava gosto um bem pouquinho frio. do friozinho. Tava chovendo hoje, aquele bem clima pelotense, É, assim, chuva. Mas tá bom, eu gosto do frio, né? Então, Araçatuba também não é, vamos combinar, né? Que Araçatuba é uma cidadezinha nossa. quente, né? Quente, quente. Você falou de Araraquara, minha família é uma parte da família ali, meus avós, né, de Taquaritinga, do lado. Do lado. Eu vivia, passava as férias, a gente brincava que fritava ovo no Tava ovo chão, no né? Se asfalto. jogasse ovo, fritava ovo no É asfalto, isso mesmo. quente, quente mesmo. É Mas muito quente. esse calor de Cuiabá é uma coisa fora do... Não, Nunca é vi nada fora do igual, assim, normal. Não tem mesmo. É bem muito louco mesmo. E E esse aí, consultório, então? então, trabalhei bastante, fiz muita clínica geral, porque eu tinha aquilo, né, de querer saber um pouco de tudo. E depois que eu comecei a fazer mestrado de dentística, que eu comecei a fazer mais só dentística mesmo, né? Mas sempre com aquela coisa assim, eu quero fazer, eu quero aprender, eu adoro odontologia clínica, mas sempre que, puxa, esse caso que seria muito legal de fotografar para mostrar numa aula, né? Eu sempre tive essa veia, assim. Quando eu Entendi. passei no concurso, que aí eu entrei para a universidade, eu sempre tentei conciliar projetos clínicos. Então, eu sempre dei aula de clínica, cheguei a dar algumas aulas de materiais dentários, mas eu sempre estava muito presente na clínica e sempre tentando fazer algum projeto com alunos, para eu não parar de atender. Então, eu sempre tive muito esse contato com o paciente. Até para ensinar, para mim, né, Ricardo, é muito importante a Uhum. gente ter esse contato Uhum. com o dia a dia. O que acontece no consultório? Como é que você resolve aquele caso complicado? Uma coisa é a teoria, A a vida outra real. vida Vida real. real. Então, eu sempre tomei muito cuidado de estar sempre muito presente nas clínicas e sempre atendendo. Então, eu atendi muito aluno, mãe de aluno, aqueles casos bruxaria que apareciam, ninguém queria resolver. Aí vem a coisa, né? Vem cá que eu quero resolver, vem cá que eu quero... Aquela coisa minha de querer resolver De alguma querer coisa, né? resolver. E fiquei como professora durante 15 anos, somando Porto Alegre e Pelotas, né? Então, fiquei bastante tempo aí como dentista de universidade, mas sempre trabalhando com clínica. Tinha a parte de laboratório de dentística, mas muito trabalhando com clínica, assim, que é muito gostoso, né? Eu sempre gostei. E aí, o ano passado, a pessoa foi demitida em função de várias coisas, e naquele Políticas momento, para variar. políticas para variar, né? Muito difícil, mas enfim, estamos aí. Mas naquela época foi muito difícil, né? Até quando a gente conversou, falou assim, de criatividade e tal, né? Por quê? Falei, porque a criatividade foi o que me salvou mesmo, assim. Isso, gente, foi o A que mim me... também. Porque foi, não é verdade? É o que eu acho Eu, que para mim foi o que me salvou, porque eu não tinha eu ganhava literalmente assim, eu ganhava o meu salário. Então, no próximo mês, eu não estava atendendo em consultório, desde que eu entrei na universidade, eu não tinha mais consultório. Então, eu falei, e agora? Né? E que agora? saiu aqui. Vai falando, né? Que Tá. saiu aqui o fixado. Ah, beleza. Então, não tinha mais consultório e eu falei, meu Deus do céu, uma cidade que não é a minha de origem, os meus amigos são muito restritos à universidade, eu não quero montar meu consultório agora, começar assim, não tenho nem condições de fazer isso agora. E fiquei aí um mês nesse limbo, né, do que fazer e mal A pra palavra é essa. caramba, num limbo mesmo, né, num limbo. Não, é um limbo. Eu tive um burnout, você também passou por um aí, é Ai, um limbo. passei num burnout Então, também. 2018. O burnout é fogo, né? E fui pra cama, você desliga, é um reset na cabeça total, fica completamente fora da. Você não tá no controle mais. Não, não tá Não mais no acessa, controle. não acessa nada, não acessa. É um preto, né? Eu falo, não sei se é um preto, se é um branco, é um É, é, nada. é um limbo, É um né? nada. É É um um limbo, limbo. exatamente. A Você palavra é um fica. limbo. Que você não consegue nem Vagando. pensar. Eu Não, lembro que não, eu. não dá. Para mim, essa é a definição melhor do burnout. Assim.
não há, quando as pessoas falam como é que é, eu falo assim, não é, Não é o é. não é. Não existe qualquer raciocínio para você fazer. É Eu fiquei isso. 3 dias sem falar, Nossa. porque eu não conseguia falar. Eu não sabia o que falar. Não tinha palavra. Não vinha uma palavra na cabeça. Não vem. Gente, Não vem. é uma É um negócio muito. sensação É um louca. coma acordado. É, Um é coma muito ruim. acordado. É Eu muito falei, eu ruim. lembro de falar pro meu pai assim, agora eu não consigo te dizer nada. Nada. Exato. Eu sei que uma hora isso vai passar, mas É, agora, nada. nada. Eu não, Eu nem nada. sabia que uma hora ia passar, cara, porque tá no meio de tantas coisas assim, mas eu não sabia, cara. Para mim ali você fica sem chão, cara. É É. total vagando. Eu falo que é umas sensações de. Só que é engraçado, eu nunca tive nenhuma doença da ansiedade. E o burnout você sente todas ao mesmo tempo. Uhum, Né? uhum. Então, hoje a pessoa fala assim, putz, fulano tem depressão, né? Tem gente que é crônico, né? Cara, eu sei que é. Eu sei que é. E hoje, cara, eu sou muito grato. Mas É, muito grato. Não sei eu você, mas eu também. sou Eu sou muito muito grato. grata, Muito grato. Para muito mim foi uma grata. bênção que aconteceu para mim na minha vida. E, Uma... e eu acredito muito Você nisso, também tem sabe, isso? Eu Ricardo? acho, Nossa, eu sou nossa, muito grata, não é Ricardo. por falar assim, às vezes a pessoa, porque essa pessoa agora está falando que Não, tá tudo. Não é não, não não é é, não. gente. Não é. Não é. É tão ruim que é tão bom. É, gente, é o mal necessário mesmo, assim, sabe? Nossa, para mim foi. Para mim Para foi. mim, para Para mim mim foi. foi, Eu consegui nascer numa mesma vida, né? Consegui renascer numa exatamente. mesma vida. Eu vejo assim, depois do que aconteceu, e eu comecei devagarzinho, né? Eu comecei aquela É, coisa assim, sim, puxa, o né? que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que eu vou Vem umas fazer? luzes, né? Vem umas Vem uma luzes. ideia meio Vem longe. aqui. E se eu começar a fazer aquilo que eu É, é. fazia, mas antes não era o meu trabalho, era um hobby. Vou tentar. Mas não vem coisa diferente? Vem muito, Vem outra coisa. muito, Vem mas assim, você começa a pegar aquele seu arcabouço que já existe, mas começa a vir numa significância diferente. Não é que você está não. ressignificando as coisas, elas se ressignificaram. É, Não é um exercício que, eu vou pensar isso diferente. Não, você simplesmente está pensando diferente. é. É muito louco, É só quem muito sabe. louco. Não, e eu Fala, fico. não, E isso não aquilo. é mais Não é, assim, eu não gente, não é penso mais mais assim. assim. Não é mais Não assim. é. Nossa, aquilo é meio Matrix, assim, você começa a ver as coisas de uma outra velocidade, É. num outro. Você Não, fica mais. tudo. Tudo. Para mim, hoje, por exemplo, mas você Ó, gente, continua. a gente não sabia disso, viu? Só pra falar. É, né? A gente não sabia isso aqui, não é combinado. Aqui é tudo aqui, ó. Não sabia disso. O gostoso aqui é assim, eu tenho chamado as pessoas para ser gente aqui, né? Para falar sobre o e tal, mas para ser gente. Cara, eu não sabia. Legal, É. interessante. E a criatividade, então, vem daí. Muita Vem coisa. muito daí, porque Tudo. você fica. Você traz um repertório, de repente você está no Sim, limbo, e aí, de repente, o seu repertório ele vem à tona, mas como você falou, ele vem de um jeito muito diferente. bem diferente. Muito Não tem mais diferente. trilha. Não Não tem tem mais mais trilha. trilha, tudo você fica muito mais. Eu acho, não sei como você ficou, mas eu arrisquei muito mais. Livre. Livre. Então, Livre. vou Não testar. tem trilha. Não Eu não tem tenho nada a trilha. Você tem que perder. abrir um caminho novo. Não tem Não nada. tem mais. E tipo, o que eu tenho a É. perder? Nada. Eu não tenho nada a perder. Essa sensação, ela é tão ruim, mas ela é tão boa do não ter nada a perder. Sabe que eu li um livro, eu sempre passo para todo mundo, eu sou fã do Dale Carnegie, né? Não, é Desde que eu fiz o maravilhoso. treinamento e tal, eu acho que para mim, Você tudo que eu fez. leio depois, eu fiz, fui monitor durante 3 Ai, você tá anos. brincando Dale Carnegie comigo? Training, foi um livro que mudou minha vida. Todos os meus clientes aqui, pessoal que passa aqui, mas dentro do primeiro curso que eu fiz, eu falo, é baseado no Dale. Então, desde o primeiro. E ele tem um segundo livro, não sei segundo se é a ordem, mas é o como fazer, Fazer como amigos e evitar influenciar. não, não. Não. Esse é o Esse é o primeiro, é o clássico, como né? evitar preocupações e começar a viver, Ah, que eu ele não li fala uma esse. coisa, não, esse é ótimo. E ele, só para quem não sabe, vamos contextualizar. Dale Carnegie é um cara Gente, que estudou desculpa. comunicação e nasceu em 1914, 12. Não, começou a lecionar em 1912, 14. É um cara antigo mesmo. Aliás, os livros dele, vocês souberam que foi a Dorothy que publicou, né? Foi a mulher dele.
Olha só, Não não foi ele. sabia, não Não, sabia. não, não. Ele ela publicou em 1960 e sessenta e pouco, tal. E dos cursos que ele dava. E ele começou a estudar comunicação. E ele começou a estudar as pessoas, os grandes comunicadores, olhando assim discursos, tal, e vendo pontos em comum no discurso. Então ele queria estudar discurso. Só que quando ele começou a estudar isso, ele viu que além do discurso, tinham É, comportamentos parecidos também é. nessas pessoas. E ele teoriza esses comportamentos. E um do que ele fala nesse evitar preocupações e começar a viver, eu acho os nomes meio americanizados, né? Eu não É, gosto mesmo desses nomes assim. é, Péssimo. Então, quando a gente é. fala de um livro desse, eu falo, nossa, cara, como Ai, fazer amigos? Quer é. dizer que eu não tenho amiguinho? Não, Autoajuda. não, cara. Não é, Não, e não aí é. você Você vê pode, assim, o influenciar pessoas, faz, ai, tá querendo me é, manipular, né? manipular Fala, é não uma é coisa, nada, influenciar é outra, totalmente né? diferente. Fazer amigos, eu acho que a tradução é relationships, relações Aham, amistosas, né? Relacionamento, não quer dizer que você vai relacionamentos. tomar cerveja com a pessoa. Então, ele fala da questão do fundo do poço, né? Que é uma coisa importante, nas crises, principalmente. A crise, cara, ela é legal quando você aceita o fundo do poço. Quando você aceita o fundo do poço, cara, você está livre. Maravilhoso. Quando acaba de cair, você fala, cara, pum, acabou. Acabou. Agora, bicho, só tem um lugar para ir, eu assumo, eu fico Ou eu aqui fico mesmo. aqui. Eu fico ali mesmo. Como ficar ali mesmo? A gente tem um instinto de sobrevivência, você vai subir. É. Então, isso eu acho que é aceitar. E outra desse livro é viver em compartimento diário, hermeticamente fechado. Hoje eu faço isso na minha vida. Ah, eu vou ler esse livro. Esse eu não li. Né? Eu vivo o dia. O dia, Viver cara. o E dia, como eu né? fui estudar física quântica, depois eu viu agora, é só agora, não tem. E é isso mesmo. É. Então, Até porque você eu acho falou que do quando fundo do poço, eu você. lembrei de. Não, maravilhoso, porque eu sou muito fã dele. Você sabe que eu tenho dois projetos hoje, né? O Slide Factory e o Opaline, né? O Opaline já existia, é um blog de. Vai fazer 7 anos já. Rafa teve aqui com a gente também. Ai, querido Porra, Rafa, virei beijo! fã desse cara. Ele é um Esse cara eu querido. não conhecia direito, velho. Conheci aqui, ficamos Ele é também um batendo queridão. papo, amigão, O cara. Rafa Porra, também é lá de Araraquara, eu conheço ele desde a época de fantástico, Araraquara. fantástico, fantástico. E o Opaline já é um blog que vai fazer 7 anos agora em outubro. A ideia sempre foi compartilhar a ciência de uma maneira descomplicada, né? Porque eu já vinha com essa coisa de estar na universidade, mas de ter aquele pezinho na clínica e de olhar as pessoas e falar, meu Deus, as pessoas não estão entendendo nada, porque a ciência, a academia está muito distante das pessoas, a gente precisa aproximar. Eu sempre tive o pessoal fala, que sempre teve esse discurso. Não, eu sempre senti essa necessidade. Senti essa. Porque eu achava muita arrogância, literalmente, né? O Da pessoal, gente. Ah, é o livro. o cara, ele chama Dale Carnegie, Eu até Dale tô com outro Carnegie, ali. e ele tem alguns livros, tem o treinamento também. Treinamento sempre, eu falo assim, é bom, mas eu falo que treinamento é treinamento, tem um ser Treinamento humano do outro também. lado. Você pode pegar um bom, pode ser É, pegar um, não é. Eu não gosto de falar quando é coisa de treinamento assim no Brasil inteiro que é bom. É é. porque eu respeito muito o professor, depende do professor. Se o mestre for bom, É o isso aí treinamento é mesmo. bom. Se Tem o toda a mestre não for razão. bom, não é bom. Então não dá para você generalizar, né, treinamento. Não dá. Mas eu tenho um para que eu acho que o pessoal vai gostar mais. Eu vou deixar esse aqui, que esse é muito legal para você, ó, como falar em público e influenciar pessoas no mundo nos negócios. Então ele é um pouco mais Ele é. direcionado para reuniões, para situações de gerenciamento de conflito, mesmo na venda. Então é bem legal, tá, gente? É muito Ficou aí bom. a Ele dica. tem vários livros muito legais. Não, é um estudioso da área, né? O cara Maravilhoso. pesquisou, não é que leu, não é que nem nós que lemos ele estamos falando, que Não, o não, cara, não, o não, não. cara fazia pesquisa, entrevista, É pesquisava o que o cara falava. Cara, é maravilhoso. fantástico, fantástico. É. E um dos livros que eu não estava falando do Opaline, mas o Opaline já existe já há um tempo, Vamos né? voltar que eu falei, eu quero falar mais. Não, a gente vai voltar no Opaline, mas e tem o Slide Factory. E o Slide Factory hoje é o que me sustenta literalmente, porque ele Cara, ele como ver virou essa uma ideia? escola, né?
basicamente. Vamos ver essa ideia, assim, de... Então, eu sempre. Aí que vem, né? Coisas que eu sempre falo para as pessoas. Gente, todo mundo tem um diferencial. A criatividade é um, todo mundo traz um talento, ninguém vem para esse mundo sem nada para oferecer, né? Não existe isso. E às vezes Existe. o seu talento pode ser muito parecido com o de outra pessoa, mas você tem uma experiência de vida que o outro não tem, então você vai ter nichos diferentes, outros, né? Você vai ter tribos diferentes, pessoas vão querer estudar com você alguma coisa ou se tratar com você por algum motivo, que não é nem a sua técnica odontológica, mas é o seu comportamento, na grande maioria das vezes. Você, né, a pessoa cria Grande um maioria das vínculo, vezes. na maioria das vezes, é o seu comportamento, o que Principalmente, você principalmente em acredita. serviço, né, que você é leigo, né? Você vai lá contratar um advogado, você não sabe se o que ele está te falando é exatamente aquilo ou não. É total Exato, baseado na relação de confiança, de empatia, de exatamente. segurança. Então não tem como, não tem outra maneira de Tem ser outra de outra maneira. forma. É total confiança. Pode ter um Compra de currículo brilhante, serviço, mas a confiança ela não está vinculada à quem é vendedor de técnica. serviço tem que estar o comunicar. Muita gente fala assim, não sei se fala para vocês, ah, eu não sei vender. Eu falo, cara, primeiro, não pense em vender. Exato. Se Não pensar em pense em vender. vender, já é ruim. Se pensa em ajudar, como É, você fez a vida inteira. é. Pense em ajudar. Pense em Porque é ajudar. isso mesmo, né? É isso que você está fazendo, você É está isso que você está ajudando, né? fazendo. E aí veio o Slide Factory veio de uma ideia muito parecida até com o Opaline, assim. As duas ideias elas nasceram de uma vontade de ajudar as pessoas com alguma coisa, né? O Opaline é entender a ciência na área de odontologia. Então, Explica essas duas exatamente o que elas... o Opaline, ele nasceu de uma vontade minha, enquanto docente e doutora em dentística, em falar, gente, olha só, artigo científico não é um bicho de sete cabeças. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você de uma maneira mais Legal, simples. E como que legal. você pode atuar, usar esse resultado, esse trabalho, até que ponto você pode ir dentro da sua experiência clínica? Então ele veio dessa coisa que, ó, gente, não adianta eu ir para um congresso, eu sempre falo isso, gente, você vai para o congresso, o pessoal fala assim, porque essa revisão sistemática, gente, o cara que está lá sentado, ele não sabe o que é uma revisão sistemática, entendeu? A maioria não sabe. Então você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, explicar, desmistificar, descomplicar. Então ele nasce dessa Traduzir, ideia. você está ali para traduzir. Ele não quer Traduzir. saber a essência da coisa Quer? exata. Não, Não ele quer quer. saber Como assim. você vai perguntar se o celular quebrou e não liga? O cara fica te explicando 3 horas do mecanismo, o final a pergunta é: vai ligar? Vai ligar? Tem conserto? Né? Lógico que tem coisa que a gente precisa falar, né? Mas e é até legal. Depois vamos falar disso, do momento em que a explicação técnica ela passa a ser valiosa. Mas Ah, tem hora que você claro. tem que traduzir para Tem que a pessoa, né? traduzir. Os Tem que... estudantes eles ficam afastados por causa disso, né? Às Muito vezes, da afastado. ciência. Os estudantes e os clínicos, Ricardo. Os clínicos, eles têm pavor, entendeu? Ele E não, vão porque não buscar consegue informação no Instagram, entender. né? O que é um absurdo, Exatamente. não na fonte da Não ciência, na que é o fonte da artigo científico, ciência. né? Exatamente. Então, a ideia sempre nasceu disso. E sempre foi um hobby. Porque ele nasceu de Uhum. uma vontade minha de fazer isso. Eu não conseguia fazer isso dentro da universidade. Você quer saber? Eu vou criar uma página. Aí fui atrás, porque eu também gosto de estudar, né? Fui estudar economia criativa, fui fazer curso de comunicação, fui fazer curso de design, fui estudar. Essa é outro lado que eu sempre Eu gostei passei muito. 2019 estudando. Ai, não é bom demais. Eu já tô louca para É chegar a ótimo. agosto, porque eu falei, gente, agosto é Nossa. meu mês, eu vou estudar. Em agosto eu não vou fazer Os nada. meus clientes sabem de consultoria, da última semana do mês eu só estudo. Então eu peço consultoria durante 3 semanas. Eu tenho um grande consultor comigo, Marinho Teixeira, que foi do Altera também 8 anos, e eu já coloquei, falei, gente, uma semana eu estudo. Por você, não tem, se eu ficar trabalhando, só trabalhando, eu não vou estudar. Então eu preciso ter uma semana de estudo para a gente ainda vende estudo, né? A gente vende conhecimento. Tem Né? que estar sempre Nós se renovando, negociamos né? conhecimento, você tem que estar Você renovando, não tem que tem estar como. renovando. E o Opaline, nossa, na verdade foi por causa do Opaline que eu conheci a Jo, né? Porque a Jo Tá. descobriu o blog, e Essa aí, fuça. então, a Jo é demais, né? Então, muita gente, a Michelle, querida, que está aqui também, a Michelle fez o Slide Factory agora com a gente, está na turma, Legal, e legal. tá na turma de agora, Michelle. E tem que estudar e não adianta. E aí veio o Opaline com essa pegada e
Daí comecei a conhecer muitas Mas são pessoas. cursos. O Opalini não tinha nada, nada, Não tinha nada. absolutamente nada. Era um blog. É um blog. Então eu ia Você lá e ensinava a escrevia pessoa. matéria. Eu pegava Tá, assim, esse mês a gente vai falar de, sei lá, clareamento. Então eu tá. pegava clareamento, era mecanismo de ação, era não sei, cada post vinha com uma matéria, era como se fosse, e até hoje é mini capítulos de livro, Tá, tá? Então eu fazia isso escrito e com imagem, fotografia, tá. com ilustração, por isso que eu fui estudar design. E todo o layout dele, eu fui atrás, eu criei uma identidade visual, então eu queria uma Você que coisa fez? diferente. Não, queria tanto ter Não. feito, queria demais ter feito. Quem fez para mim foi o Thales e a Amanda Moll, que são de Varginha, que são 2 designers que eu conheci num desses cursos que eu estava fazendo. Tá. Todo mundo querendo aprender um pouco desse tal de empreendedorismo criativo, e eu conheci os Tá. dois e foi demais, assim, foi muito legal. Até hoje eu trabalho com Eu ia eles. contar um negócio com você aqui, mas eu posso me ferrar, mas eu vou contar. Eu faço parte. É verdade, você vai entender por quê. Pois eu vou na minha edição que vai para o YouTube, eu vou cortar isso aqui. Eu adoro design. Minha mulher é design de interiores, ela era dentista. Ela fez 1000 clínicas no Brasil, assim, de dentista. A clínica do Ronaldo Irato foi ela que fez inteira, com a Letícia, que é uma arquiteta de lá de Curitiba, uma graça também. A Lu, e ela trabalha muito comigo, está fazendo agora várias clínicas aqui e tal. Eu sempre gostei de design, sempre gostei. Acho que a gente vai para a arte também, na odontologia, eu sou protesista, né? Então a gente gosta do design. O Hirata fala muito, a gente é A designer, né? gente é A design. gente tem essa noção de espessura, tamanho, textura, cor, Tudo. entendeu? É design. E eu porque eu gostava de ver as coisas de design. Daí eu vi um grupo no Facebook, fechado. Essa é a hora que eu posso me ferrar. E o grupo, assim, ele é fechado, ele só aceita designer. Mas eu chorei pro cara para me deixar entrar. Tem mais de 70 mil designers. E o legal é que você não... Ali eles falam, entendeu? Então eles criam as coisas e já... mas criticando legal, assim, cara, isso não tá legal, isso aqui a cor não ficou boa. Cara, eu amo esse Eu acho que só você que é vai ter que me fechado. convencer a entrar nesse grupo aí. Então, velho, o cara me ligou, falou, cara, não posso, isso daqui não dá, isso aqui é fechado, pessoal, porque ele ainda mete a boca em cliente, entendeu? É super Sim, é fechado. super fechado. Fechado, né? Normal, a gente sabe? Daí ele, cara, é muito bom, porque daí você vê o processo criativo, as novidades, as coisas agora em 3D que o pessoal tá fazendo, Nossa, é é animal. demais, Eu é me animal, inspiro né? muito. Quando eu fico, é o grupo que eu fico olhando para ver. E os comentários são muito bons, porque eu olho uma hora e falo assim, puta, adorei. Daí vem os comentários e falo, caramba, verdade, eu não tinha É. reparado nisso aqui, É uma falta delícia, mesmo. né? É. Cara, É uma não vou delícia. falar o nome do Ai, já grupo. querem saber o nome do grupo. Não posso falar porque senão vão me tirar desse grupo. O cara falou, pelo amor de Deus, você não pode comentar nada, nunca, porque ninguém Ai, podia que ver meu louco, perfil. gente. Então eu Ele não não vai lá e comento. ele Não, comenta porque ao eu tenho vivo. agenda. Não, mas não tem problema, porque ninguém vai saber e tal. E assim, eu fico lá. Eu falei, cara, eu tive agência há 10 anos, eu gosto da coisa, eu não vou dar pitaco em nada. Então, mas é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. E aí, com essa coisa Cara, de gostar muito de fazer isso, veio o blog, e aí eu comecei a aprender muito sobre isso. Eu sempre, e gostando muito de dar aula, eu levei todo esse conceito para as minhas aulas. Então, tipo, eu sempre, assim, ó, meus slides, a minha apresentação, meu roteiro, era tudo, sempre foi tudo muito estudado. Eu fui estudar isso. Eu fui estudar comunicação. Em sala de aula, eu fui estudar metodologia de ensino. Eu fui estudar. E isso fez assim, né? Meu lado docente e foi assim, pra caramba. E aí começou muita gente me pedir. Ah, por que você não ensina isso? Eu falei assim, gente, eu sei fazer, mas eu não sei ensinar. Então, né? Quando eu me vi nessa situação toda, eu falei assim, será que eu não sei ensinar mesmo, gente? Quem sabe eu começo a ensinar isso também? E aí veio a vontade de começar a ensinar as pessoas a se comunicar melhor. E nasce o Slide Factory com essa vontade de entendi. ensinar as pessoas a se comunicar melhor. O Slide Factory ele Legal. nasceu, na verdade, assim, o comecinho dele foi junto com uma amiga minha, que é professora da URGS, mas ele era muito simples, assim. A gente ensinava muito a parte só do slide, né? Como a pessoa melhorar a apresentação dela. Sim. Depois de um tempo, né, a Thaís saiu do projeto e tal,
Falei, quer saber? Agora que eu não tenho mais nada, e aí não existia, eu não tinha para onde correr, eu falei, eu vou me apegar no Slide Factory. E agora, hoje, eu tenho o Slide Factory como menino dos meus olhos, porque eu sou outra pessoa mesmo, Ricardo, aquilo que você falou. Eu termino cada aula, cada curso, olho para o Alexandre, que é o marido, eu falo, gente, como que eu não me dei conta que eu era isso? Que eu era isso. Eu Que sou eu era isso. apaixonada por isso, sou enlouquecida. E cada vez mais eu tento levar agora ao contrário, um pouco do que tem no Slide Factory para o Opaline. Então, são dois projetos que eu toco ao mesmo tempo. Uhum. O que tem mas eles se curso, conversam. mas eles se conversam. Então, curso mesmo, eu tenho hoje Slide Factory. Então, é um workshop, a pessoa aprende desde como se comunicar melhor até a produzir um material de comunicação visual de maneira simples, mas atraente. Dentro do Slide Factory, nasceu o Slide Factory redes sociais, porque eu comecei a estudar rede social, então vai ter o primeiro curso agora de redes sociais. E com tudo isso eu falei assim, poxa, talvez esteja na hora de eu trazer essa questão de curso para o Opaline. Só que eu queria alguma coisa diferente. Então, dentro do Opaline, que agora a gente está reformulando o site, para ter uma área de assinante. Para quê? Para receber uma comunicação descomplicada, lúdica, cheia de tudo que tem no Slide Factory, sobre ciência de uma maneira mais atraente. Então, as duas coisas agora começaram. Então, eu me descobri que tudo aquilo que as pessoas diziam, né? Ah, eu não sou criativa. Sou criativa, porque quando a gente começa a conectar pontos, gente, todo mundo pode ser criativo. Exato. É só Adorei você... quando você falou conectar pontos. É muito interessante isso, esse raciocínio, né? A gente ir unindo as vários conhecimentos na nossa cabeça. E às vezes a gente, para a galera também, não precisa passar por um burnout, né? Não precisa passar por um processo doído. Eu acho que nós aqui dois, eu sou mais burro, tivemos que passar. Mas vocês que são mais espertos, não precisa. Não precisa. É só você, eu falo que todo dia você tem que se perguntar e se rever se aquilo que você faz, aquilo que você pensa, por que você pensa daquele jeito e para que você pensa daquele jeito. Exato. Né? Então, se você rever o paradigma o tempo inteiro, você não precisa de um surto. Né? Não. Você pode viver. Então tem que estar a cabeça... Quando a gente fala, às vezes ficam algumas frases com meio chavões, assim, né, da cabeça aberta, mas é isso mesmo. É isso. Sabe o que eu não gosto? Sabe o que eu não gosto? Eu falo assim, isso hoje na minha vida não tem mais. Bandeira. Dogma. Para mim, isso é uma coisa que rompe os pontos. Ela rompe os pontos. Adorei. Porque você fala assim, eu sou desse partido. Ferrou. A partir do momento que você determinou aquele partido, você já não pensa mais sobre o contrário daquilo. Você tem que defender. Você se fecha Essa pro postura mundo, né? do ser humano se defender naquele assunto, às vezes naquele assunto já é complicado. Uma religião muito dogmática é complicado. Uma noção de ciência muito dogmática, complicado. Você não vai deixar. E se a gente vê a essência da filosofia, né, até socrática, não sou eu que falei, gente, porque hoje vai na internet um monte de dar aula de coisa que a gente já falou. Isso aí foi Sócrates, né? Você tem que saber que você está sempre procurando, e você tem que... A ciência é essa busca, né? A ciência é uma ação, não é uma coisa definida, é uma ação. É ficar descobrindo, ficar descobrindo. Então, eu gostei do ligar os pontos. Eu imagino assim mesmo. Sabe quando a gente brincava quando eu era criança? Daqueles desenhos que tinham vários pontos, 1, 2, 3. Para mim é isso, tá tudo solto. De repente você liga, você cria um bichinho, uma nuvem, você cria um desenho, é conectar pontos, né? E aí quando essa coisa da diferença, né, das áreas, né, Paty, isso é muito rico, né? Isso é muito rico, assim, você ser dentista, estudar comunicação, estudar metodologia de ensino, estudar... Eu falo assim, cara, eu assim, dentista, fui estudar marketing. Hoje eu não estudo muito pouco marketing, estudo mais marketing digital, redes, assim. Mas eu vou estudar psicologia, filosofia, física quântica, relacionamento. Então, quer dizer, você vai unindo, você vai unindo áreas, e essas áreas vão se conversando, é os pontinhos que vão juntando na sua cabeça. Eu tenho uma outra analogia. Você falou do ponto, eu sempre falo do caleidoscópio. Eu também. Eu acho que é porque dentista a gente usou muito, né? Sempre para explicar as coisas.
Engenharia civil total, né? Ó, Total. imagina, aqui tem a parede. Imagina a parede. Tá assim, o Cantinho. suporte tem um pino. O pino é o alicerce, entendeu? Alicerce. Então, a analogia é uma ótima forma, né? Nossa, Argumentativa maravilhoso. humana. Eu vou te passar outro livro aqui de um cara da Unicamp. Nossa, quero muito esses livros, eu adoro. Mas estava falando, não perdi aqui. A gente tá falando de... Outra analogia. Eu falo assim, ó, pensa que você é um caleidoscópio. Né? E daí eu falo para os novos o que não sabe o que é caleidoscópio. Gente, dá um Google. Por favor, dá um Google ver o que é caleidoscópio. É um brinquedo, mas o que é esse caleidoscópio? Você tem um monte de... Cada vez que você vai passando um ano, uma experiência, uma faceta de espelho vai sendo criada. Né? Depois que você tem essas facetas de espelho criada, você também começa a jogar pedrinhas coloridas. Para as imagens ficarem mais incríveis, você precisa ter mais pedrinhas coloridas. Daí, além de pedrinha, acetatos coloridos, formas coloridas. Então, e daí o que você vai controlar é exatamente manter o vidro sempre brilhante, né? O espelho sempre brilhante, porque tem gente que para de virar e para de cuidar do vidro. Uhum. Então, você não fica... O que são os dogmas? Para mim, os dogmas é isso. Você tira uma faceta do vidro. Nossa, não brilha mais, ela não reflete mais, ali não vai refletir mais nada. E tem gente que só estuda a mesma coisa. Só o dom. Eu falei, cara, você está pondo pedrinha verde, pedrinha verde. Não vai criar muita coisa diferente. É mais ou menos os pontos, entendeu? Vai se criando coisa que você nem imagina. Você fala, como eu fui capaz de criar tudo isso? Cara, as pecinhas estão lá, o espelho está lá. Tá alimentando, né? Igual você falou. A minha mulher aqui, linda, falando aqui, ó, ligar os pontos traz o senso de pertencimento fundamental para se encontrar. Nossa, eu vou até dar um print, porque eu gostei demais dessa frase. Luciana, vou te dar Dá um print, tá? Né? Lu é uma designer fantástica. Nossa, eu vou conhecer muito o trabalho senso dela. Estético. Adorei. Tô adorando tudo isso. A Luma também tá aqui, fez curso comigo. Ai, querida, um beijo. Legal. A Luma fez curso do FAO, a gente foi da mesma turma do FAO. Queridona. E para mim é muito isso, assim. Eu vejo que se você acha que você não é criativo, lembra um pouquinho da sua infância, sabe? O que você fazia lá atrás. Também eu sempre falei isso, e depois você vai ler livro de criatividade, muita gente fala isso também, né? Que a sua criatividade está lá na sua infância. Eu tenho um aqui de criatividade, eu separei para você. Eu quero. Muito legal. Beijo, você já leu Moisés. esse daqui? Claro, esse é maravilhoso. Esse é muito bom, Esse é maravilhoso. E ele tem Austin Kleon, porque comecei a seguir, eu não vi ainda o segundo cara, mas esse cara é muito legal. Também, porque esse é muito legal, gente. Fala sobre como mostrar o seu trabalho. É ótimo. Ele é na mesma pegada. E o jeito de escrever, na mesma pegada, muito leve e tal. E eu sempre falei isso para as pessoas. Falei, gente, copiar, não. É se inspirar. É se inspirar. Em quem você se inspira. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é assim, quando alguém falar uma coisa, tipo assim, gente, se vocês estão ouvindo a gente falar, vê de quem que a gente está falando. E vai atrás deles. Vê lá do autor, e quando você chegar naquele, você vê de quem que ele falava e vai atrás dele. E aí você vai ficar bem criativo. Então, hoje em dia, não é esse carinha de 20 anos, de 30 anos, não que não possa ter os grandes caras de 30 anos, fantásticos, né, Mozart, mas assim, vai atrás de quem o cara se inspirou, entendeu? E quem não dá nome aos bois, você não considera, não. Porque as coisas têm boi por trás. Tem gente que escreveu, eu vejo gente ganhando dinheiro com frase de Jesus, sabe? Gente, a gente tem que amar mais o outro. Eu falei, porra! Né? Oi? Né? Eu já ouvi alguém em algum lugar. Não tem nada demais, mas fala, entendeu? Fala, gente, fulano fala isso, ciclano fala isso, para mostrar a sua construção, para mostrar os seus pontos, da onde você formou o raciocínio. Exato. E, gente, eu sempre falo isso. Por que você vai deixar de citar o outro? Você cria você passa para as outras pessoas uma credibilidade quando você... Conhecimento não é seu, conhecimento é de todo mundo. É de todo mundo. O pessoal perguntou o nome do outro livro, eu coloquei ali, ó. Mostra o seu trabalho, tá? É do mesmo autor, ele tem uma capa amarelona, assim.
É muito Mas bom, ele é ótimo. E muito já legal. saiu um terceiro dele que eu vi. Esses dias eu vi no Kindle, tá em inglês, mas já tô doidinha para Ah, pegar ele. Mas foi isso, sim. Hoje a minha vida é basicamente Slide Factory e Opaline. Tô super imersa, assim, nos dois. A pandemia me legal. trouxe... eu sempre falo assim, gente, não, por favor, não misture as coisas. Não estou agradecendo a pandemia, mas a pandemia, ela me Não, trouxe, né, uma coisa muito... Me trouxe contato com outras pessoas, me trouxe... também. eu agradeço, eu sou muito grata. Eu falo, gente, É muito eu ruim sou isso daí, muito né, grata. Paty? Essa situação É, da que a gente fala que a é, pandemia foi boa, porque parece, é. pô, ninguém tá falando da Não, pandemia, do cara que tá morrendo, mas não. a pandemia, gente, se vocês olharem, ela é um burnout coletivo. É. É uma maneira, né, as pessoas, muita gente foi para casa e se sentiu mal de ficar consigo mesmo, Oh, mas é isso. entendeu? Se É sentiu isso. mal de ficar com você. E se você É, não cuida de você, se você não está de bem com você, você não está de bem com nada. com nada. Então, o livro meu é isso, na Marketing do Cuidado, é exatamente agora você está entendendo de tudo de onde ele veio. O Marketing do Maravilhoso. Cuidado na odontologia é sobre isso, sobre os cuidados que a gente é descuidado. Então, eu fiz todo um histórico da odontologia, desde lá de trás, que nós somos efeitos das nossas causas, para a gente entender porque a gente está pensando odontologia desse jeito hoje. Quando você pega a história aí, você vem construindo, você entende. É, As várias vaciladas que a gente descuidou, que hoje a gente toma, os não cuidados que nós estamos hoje, os não cuidados com os jovens que nós estamos hoje, o não cuidado. Porque tem muita faculdade. Cara, se todas as faculdades fossem maravilhosas, beleza. é isso aí. Beleza. Entendeu? Beleza. A questão é que É. não são. Não Fala a são. verdade. Não Não são. são. Não Não são. são. Não Não são. são. E outra, não são em relação ao ser. E principalmente, não estou falando nem de ontologia, entendeu? Se você entra numa faculdade, você tem algumas coisas básicas que você deveria sair para o mundo, né? É, Isso em qualquer faculdade, é. já construída. As pessoas falam, você acha que tem que ter gestão dentro da faculdade? Gestão não, tem que ter humanização dentro da faculdade, tem que ter Humanização. cidadania, tem que ter como é que é ser um profissional, como é que é ser uma pessoa. É, Gestão não. é, Gestão, até porque, cara, gestão na odontologia, e se você só quiser ser dentista, não quiser é, abrir um negócio? Não é. precisa saber administração, Ah, perfeito. entendeu? Mas, cara, um pouquinho, mas a faculdade é de odontologia. Eu já Tem que... pensei diferente, viu, Paty? Eu já falei, tem que ser gestão. Não, hoje eu falo, não. Cara, tem que ter pensamento, tem que É, saber pensar opções, o que é empreender, isso sim, isso conceitos, sim. tem que ser. Isso Conceitos. Mas, sim. não, essa planilha, não é minha faculdade, não entrei para isso, entendeu? Tem bastante coisa para mudar. E que bom que tem pessoas como você já fazendo isso e colaborando com a Slide Facts, Ah, com a obrigada. Paline. Fico super feliz. Precisamos fazer ao vivo, né? Nossa, eu amei. Tô Em amando, vivo, na verdade, em vivo. em vivo. E o que eu sempre digo, assim, que talvez fique, né, de mensagem, assim, pra galera, se joga, não tenha tanto medo de errar, tenta, tudo é tentativa, aproveita o processo. Eu sei que muita gente fala isso também, mas depois que a gente, né, cai, a gente estava falando, você não precisa ir para o fundo do poço. Aí você Você enxerga a não verdade precisa. dessa frase, Mas né? então não precisa chegar no fundo do poço. Se arrisca um pouquinho, vai lá, tenta, resgata algumas coisas. Porque eu tenho certeza que é na tentativa e no erro que a gente vai se descobrindo Sem muita dúvida. coisa, sabe? Muita coisa. E as pessoas falam do erro, eu falo assim, gente, o erro é a face da moeda da inovação, não tem como. Tem gente que só acertou. Não tem uma história de empreendedor de sucesso que não tenha errado, que não tenha falhado, que não tenha tido não, que não tenha Não falido. tem, não Já que existe. o Elche fala disso, tenho medo das pessoas que só têm sucesso, só falam É, de sucesso. é, Não é assim que acontece na vida é. real, não é assim. E Entendeu? é As no coisas erro você mesmo. precisa, é no erro, é na dor. É na dor que a A gente dor é a aprende. melhor. Tem uma frase que eu vi outro dia no copo, não sei se era da Joana de Anjos aqui, um livro espírita até falando que a dor é a melhor das professoras, né? A melhor né? É a diretora da escola. É. E Ó, é estamos 20 isso. Oh, segundos. meu Vou Deus! te dar um Obrigada, beijo. Ricardo. Beijo, Querida, muito brigadaço. obrigado. Obrigada a Gente, obrigado. você. Vai ficar salva, vai estar no YouTube Oba, maravilha. e a gente Aí vai eu ficar com ela compartilho lá. também com todo mundo. Ricardo, super obrigada. Beijo para todo mundo.
Me manda esses livros pelo WhatsApp.